Chovia como se o céu estivesse desabando de dentro para fora. Não era uma garoa qualquer, dessas que passam rápido. Era uma dessas chuvas pesadas, teimosas, que batem nas janelas como se quisessem te acordar para uma verdade que você passou tempo demais ignorando. A casa estava escura, com aquele silêncio abafado de domingo triste. Eu estava na cozinha, parado diante de um copo d'água que já devia estar ali há horas. Nem lembrava se tinha bebido. A luz fraca da luminária criava sombras compridas nos azulejos, como se tudo ao redor estivesse em suspensão. E ela, claro, não tinha voltado para casa. De novo. Camila dizia que trabalhava até tarde. Que os projetos estavam atrasados, que a equipe não colaborava, que ela era a única ali comprometida. Mas naquela noite, eu já não me enganava mais. O relógio na parede marcava quase 11. Eu tinha mandado mensagem mais cedo, depois à tarde, e por fim no início da noite. Nenhuma resposta. Nem um emoji, nem um tô ocupada, já falo. Nada. O silêncio dela não era mais só descaso. Era declaração. Foi aí que alguém bateu na porta. 3 pancadas. Secas. Espaçadas. Como se quem estivesse do outro lado tivesse ensaiado aquilo. Sem pressa. Sem hesitação. Sem carinho. Fui até a porta devagar, descalço, sentindo o piso frio como se andasse sobre o gelo. Olhei pelo olho mágico. E ali, parado na varanda, estava um homem que eu nunca tinha visto. Ele estava encharcado da cabeça aos pés, como se tivesse atravessado a cidade a pé debaixo do temporal. O peito nu, com um jeans colado ao corpo, pendia de forma quase vulgar. Os cabelos escorriam água e ele cambaleava como se mal soubesse onde estava. Abri só uma fresta, com o corpo travado entre a porta e o batente. Pois não? Ele me olhou com um sorriso torto, bêbado. Um daqueles sorrisos que você reconhece sem querer, o tipo que vem carregado de deboche, como se ele soubesse algo que você ainda não entendeu. Na mão dele, uma aliança. Mas não qualquer uma. A aliança da Camila. Por um segundo, achei que meus olhos estavam me enganando. Mas era ela. O mesmo detalhe discreto, o mesmo brilho opaco. Só que agora, suja. Manchada com algum líquido espesso que parecia misturar álcool e alguma outra coisa que eu preferia não descobrir. Ele levantou a mão como quem entrega um presente. Ou um troféu. Melhor não olhar teu carro hoje, cara, disse, como quem canta uma piada interna. E com um piscar de olhos ridículo, ele largou a aliança na minha mão, se virou e sumiu na chuva, cambaleando como um fantasma de bar. Fiquei parado ali. Com a mão estendida. Sentindo o metal frio e pegajoso contra minha pele. E mesmo que tudo em mim gritasse para ficar, minhas pernas já estavam se movendo. Passei pela cozinha, abri a porta que dava pro quintal coberto e apertei o controle da garagem. O som da porta subindo ecoou alto demais, como se cada engrenagem estivesse gritando junto comigo. O carro dela estava lá, onde sempre ficava. Mas a porta do motorista estava entreaberta. Uma luz branca fraca iluminava o interior, e foi ali que eu vi Camila. Desabada sobre o volante, o corpo mole, uma perna encolhida. A camisa amassada, mal abotoada, como se tivesse sido vestida com pressa demais para importar. O rosto borrado, os olhos vermelhos. Ela me viu. E pela primeira vez em muito tempo, não teve força para disfarçar nada. Na mão dela, uma garrafa pela metade. Ela murmurou meu nome, a voz falhada, carregada de cachaça e culpa. Léo, eu não queria que fosse assim. Mas eu não consegui responder. Nada. Fiquei ali, com a aliança colada à minha pele, ouvindo ela dizer a frase que me destruiu por dentro. Eu não te amo mais. E logo depois, como se ainda não bastasse. Não me arrependo do que fiz com ele. Foi nesse momento que ela finalizou. Eu quero o divórcio. A chuva lá fora continuava caindo, como se o mundo inteiro estivesse se desfazendo junto comigo. Eu fechei a porta do carro devagar. Virei as costas. E entrei em casa. A aliança ainda presa no meu punho fechado. E naquele instante, pela primeira vez, eu entendi. Algumas dores não chegam com gritos. Elas vêm com silêncio e cheiro de chuva. A madrugada não chegou de verdade naquela noite. Ela só se arrastou pelas frestas da janela, como uma presença que não tinha sido convidada. Eu não dormi nem por um minuto. Fiquei deitado, com a roupa do dia ainda colada no corpo, os olhos fixos no teto, tentando encontrar algum sentido em meio ao vazio. Na mesinha de cabeceira, a aliança dela ainda brilhava, fria, limpa, cruel. Eu não toquei nela de novo. Quando levantei, a casa inteira parecia suspensa no tempo.
Nenhum ruído de fora, nenhum pássaro, nem mesmo os sons habituais do encanamento reclamando. Só um silêncio espesso, do tipo que ocupa espaço demais. Mas aí, bem lá no fundo, um som. Pequeno. Quase tímido. Era ela. Camila ainda estava na casa. Abri a porta do quarto e desci devagar. Ela estava na cozinha, de costas para mim, usando um dos meus moletons antigos, largo demais, como se tentasse se esconder dentro dele. O cabelo preso de qualquer jeito, as mãos trêmulas mexendo numa xícara vazia. Quando me viu, não disse nada de imediato. Só virou o rosto, como se o peso da própria presença já bastasse. Achei que você tivesse ido embora, ela disse, quase num sussurro. Fiquei ali, na porta, sem saber como olhar para ela. Não com raiva. Nem com pena. Mas com aquele tipo de estranhamento que só vem quando alguém se transforma diante dos seus olhos. Ela continuou, com a voz fraca. Eu não planejei, não desse jeito. As coisas só fugiram do controle. Começou a falar dele. Do que aconteceu na noite anterior. Do quanto ela se sentia sufocada, perdida, incompreendida. Mas eu a interrompi, seco. Não tenta pintar ele como um erro. Ainda estou tentando entender quem é o monstro de verdade nessa história. Ela travou. Os olhos cheios de algo que não era exatamente culpa, mas talvez vergonha. Ou só exaustão. Me aproximei, abri a geladeira, peguei uma garrafa d'água. Um gesto automático, mecânico. Eu nem estava com sede. Mas precisava de algo simples para não enlouquecer com o caos que nos cercava. Eu te disse que quero me separar, ela repetiu, como se não tivesse certeza se eu tinha escutado da primeira vez. Eu ouvi. E não vai dizer nada? E você quer o quê? Que eu quebre um prato. Que te xingue. Que faça cena para aliviar sua culpa. Ela me olhou como se esperasse justamente isso. Como se tivesse se preparado para me ver quebrar. Mas eu não quebrei. Apenas disse. Você já fez sua escolha. E agora quer escolher também como eu devo sangrar? Ela tentou justificar. Disse que estava cansada de viver no automático. Que nós dois estávamos apagando, dia após dia. Que ela se sentia presa. Eu apenas balancei a cabeça, como quem escuta uma sinopse de um filme que nunca vai assistir. E por isso, você entregou sua aliança para um desconhecido bêbado. Mergulhada em bourbon. A chaleira apitou. Ela desligou, mas não serviu o chá. Eu errei, disse. Mas soou ensaiado, apressado. Como quem diz o que se espera ouvir. Comecei a sair da cozinha. A gente conversa depois. Quando você estiver sóbria. Quando conseguir falar como adulta. Vai para onde? Parei, sem virar o rosto. Vou tomar um banho. E por 15 minutos, fingir que nunca te encontrei daquele jeito ontem à noite. A deixei ali, com a xícara vazia nas mãos, num ambiente abafado pela água quente que subia da chaleira, pelo vapor dos arrependimentos que já vinham tarde demais. No banheiro, liguei o chuveiro no máximo. A água escaldante batia nas minhas costas como se quisesse arrancar alguma coisa da pele. Mas nada saía. Nem a dor. Nem a lembrança. Apoiei as mãos contra o azulejo gelado e fechei os olhos. Eu quero o divórcio. Não, a gente precisa conversar. Não, talvez ainda haja tempo. Apenas a sentença. Seca. Fria. Irrecorrível. Quando terminei, me vesti com calma. Jeans escuro. Camisa neutra. O relógio no pulso, ajustado como quem se prepara para um duelo. Me olhei no espelho. Não parecia um homem despedaçado. Nem raivoso. Só, firme. Lá embaixo, a casa estava vazia. Camila tinha ido embora. Sem deixar bilhete. Sem dizer para onde. Sem adeus. Mas eu também não esperava mais isso dela. Sentei no sofá com o notebook sobre as pernas. Liguei, digitei devagar. Rodrigo Almeida. Um nome. Uma fagulha. E ali começava outra história. A que ninguém me contou, mas que eu estava decidido a descobrir. Rodrigo Almeida. Era esse o nome que apareceu quando comecei a juntar os pedaços. O homem que entrou na minha casa, encharcado, sujo de arrogância e álcool. O mesmo que entregou a aliança da Camila como quem entrega uma bomba, sabendo que vai explodir, mas sem se importar com os estilhaços. Digitei o nome dele com a frieza de quem segura um bisturi. Sem tremor, sem emoção. Só um corte limpo, fundo, necessário. A primeira coisa que encontrei foi o óbvio. Redes sociais cheias de frases motivacionais mal escritas, fotos de drinks caros em mesas improvisadas, carros alugados e sorrisos que pareciam moldados em laboratório de propaganda.
Rodrigo era a caricatura perfeita do cara que quer parecer alguém, mas que, no fundo, não é ninguém. Auto-intitulado consultor de performance. Nada concreto. Um site vazio. Algumas lives no Instagram dizendo que o sucesso começa quando você se vê vencedor. Tanta fumaça, e nenhum fogo. Mas fui mais fundo. Usei ferramentas que guardava há anos, coisas que só se usa quando se tem motivo. E agora, eu tinha. Um bom. Achei o que procurava num banco de dados obscuro. Lá estava ele, mais novo, com menos barba e um olhar muito menos seguro. Um boletim de ocorrência antigo. Baderna em bar. Agressão leve. Embriaguez pública. Nada que tenha virado processo, mas o suficiente para entender o padrão. Rodrigo era do tipo que empurra os limites até alguém empurrar de volta. Só que ninguém nunca tinha feito isso. Ainda. Voltei para os rastros digitais da Camila. Ela tinha tentado apagar quase tudo. Mas deixou pistas. Sempre deixam. Numa antiga notificação ainda visível no painel do celular, mesmo apagada da conversa, havia uma mensagem com timing curioso. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Era tudo o que eu precisava. Peguei meu celular. Abri um contato que não usava desde antes do nosso casamento. Zac, falei, quando ele atendeu. A voz dele soou como um passado que eu queria ter deixado enterrado. Caramba, Léo? 10 anos e você me liga assim, do nada? Isso não é bom sinal. Eu preciso de um favor. Coisa séria. Eu vou te mandar uns dados. Quero tudo. Mensagens apagadas. Localizações. Histórico de e-mail. Se passou por uma tela, eu quero. Do outro lado da linha, ele hesitou. Quem é o alvo? Minha esposa. E um cara chamado Rodrigo Almeida. O silêncio que veio em seguida não foi técnico. Foi humano. Meu pai dizia uma coisa sobre gente como você, ele respondeu. Ah? Que as águas mais calmas são as que mais afogam. Não disse nada. Só desliguei. Naquela noite, a chuva voltou. Menos intensa, mas constante. Um barulho rítmico que preenchia os vazios da casa como uma trilha sonora sombria. Rodrigo tinha levado algo meu. E teve a ousadia de deixar um rastro na minha própria casa, no meu próprio corpo, com aquela aliança suja na mão. Mas eu não estava com raiva. Raiva é barulhenta. O que eu sentia era outra coisa. Silencioso. Gelado. E afiado. Às 2h17 da manhã, o celular vibrou. Mensagem anônima. Um link. Senha, Orion. Zac nunca decepcionou. Abri no computador. O nome da pasta era direto como uma sentença. Camila _ Rodrigo _ tudo. E ali dentro? O inferno. Conversas. Localizações. Vídeos. Fotos. Arquivos recuperados. Cada canto da vida dupla dela, dissecado com precisão cirúrgica. Um mapa completo da traição. Abri o primeiro arquivo. Um print. Camila, não aguento mais o silêncio dele. Parece que eu vivo com um fantasma. Rodrigo, vem pra luz, gata. Eu te enxergo. Cada linha era uma facada. Mas eu não me contorcia. Eu lia como quem estuda o terreno antes da batalha. Havia motéis. Viagens que nunca existiram. Horas disfarçadas de reuniões. Mentiras costuradas com a frieza de quem já não se importa mais com quem vai cair. E depois, as fotos. Camila, com aquele sorriso de domingo, no colo dele. O mesmo rosto que dizia me amar enquanto preparava café. O mesmo olhar. Só que agora, dirigido a outro. E o pior? Eles riam de mim. Me chamavam de robô. De rotina de carne. Não doeu como eu imaginava. Doía menos que raiva. Era como assistir ao próprio velório por uma janela. Então abri outra pasta. Rodrigo _ Almeida _ verificação profunda. E foi aí que tudo mudou. A fachada ruiu. O Instagram não mostrava isso. Mas ali estava a verdade. Rodrigo era só mais um personagem mal construído. Endividado até o pescoço. Morando de favor. Usando carro emprestado. Negócios que não existiam. Uma ex-namorada que registrou um boletim por perseguição. Arquivado, mas real. Ele não era um amante apaixonado. Era um oportunista. E foi com esse tipo de homem que Camila destruiu tudo que a gente tinha. Fechei o computador. Peguei um caderno antigo. Não de anotações comuns. Mas de planos. Estratégias. Escrevi. Rodrigo A. Fragilidades financeiras, histórico oculto, reputação vulnerável. Camila F. Instabilidade emocional, dependência afetiva,
quebra de confiança. Alvos, jurídicos, emocionais, sociais. E fechei. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações. Uma, para uma advogada especializada em separações litigiosas. A outra, para uma jornalista investigativa. Ninguém sabia nomes ainda. Mas sabiam que a teia estava sendo montada. Camila voltou mais cedo naquela tarde. Ela me encontrou sentado no sofá, laptop aberto, digitando em silêncio. Parou na entrada da sala. Você está calmo, disse. Sempre fui. E foi ali que ela percebeu, o homem que ela traiu não existia mais. No lugar dele, tinha alguém novo. Alguém que não estava mais disposto a cair em silêncio. Ela deu 2 passos hesitantes dentro da sala, como quem entra num lugar que já não reconhece. Estava nervosa, mas tentando esconder. Os braços cruzados, a voz tensa. Léo, eu tô tentando conversar com você desde aquele dia. Mas você sumiu dentro de casa. Não diz nada. Fica aí, nesse computador, digitando. Fazendo o quê? Ignorando tudo? Fechei o notebook devagar, sem pressa. Tô me preparando. Pra quê, exatamente? Pro que vem depois. Ela franziu a testa. Era visível que esperava outra coisa. Gritos. Culpas. Talvez uma súplica. O que não esperava era o tom firme e a frieza com que eu falava. Eu pensei que a gente ainda podia conversar, tentar entender o que aconteceu. Respirei fundo, olhando bem nos olhos dela. Você tá do lado de um homem que me entregou tua aliança suja de álcool. E acha que a gente ainda pode conversar? Ela abaixou a cabeça. E por um segundo, pude ver um traço do que ela tinha sido um dia. Aquela mulher doce, que ria comigo à toa. Mas não era mais ela ali. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquilo, eu não pedi. Tentou justificar, a voz embargada. Não precisa se justificar. Você sabia quem ele era. Só não se importava. Até que a realidade bateu na porta, falei. Ela engoliu seco. Ficou parada, sem saber onde pôr as mãos. Cada gesto dela agora era uma coreografia desajeitada de arrependimento tardio. Pode continuar morando aqui até os papéis ficarem prontos, avisei. Depois disso, cada um segue seu caminho. Ela nem tentou protestar. Virou as costas e saiu da sala devagar, como se tivesse levado um tapa que não veio pelas mãos, mas pela indiferença. Fiquei ali, olhando para a janela. A chuva tinha dado uma trégua. Mas o ar ainda carregava aquela tensão abafada de véspera de tempestade. O dia seguinte passou como um borrão. Almocei sozinho. Trabalhei em silêncio. E quando anoiteceu, tomei a decisão. Era hora de encerrar aquilo com um ponto final. Não no meio de uma discussão, nem num tribunal. Mas no mesmo lugar onde tudo tinha começado a ruir. No fim da tarde, mandei uma mensagem para cada um. Para Camila. E para Rodrigo. Sem explicações. Sem ameaças. Só uma hora. Um endereço. Um convite seco. Hoje. Às 8. Na garagem. Chega de fugir. Não fiquei na sala esperando. Queria que aquele momento acontecesse onde a verdade foi cuspida pela primeira vez. O relógio marcava 19h58 quando a porta da garagem se abriu devagar. Camila foi a primeira a chegar. Estava abatida. Os olhos fundos, a pele pálida. O mesmo casaco que ela usava quando saía nos nossos primeiros encontros. Mas agora parecia maior. Ou talvez fosse ela que estivesse menor. Parou a poucos metros de mim. Você disse que era importante, murmurou. E é, respondi, tranquilo. Mal tivemos tempo de nos encarar. Os faróis de um carro cortaram a penumbra do ambiente. Um sedã prateado, com um amassado no para-choque. Rodrigo desceu com seu eterno teatro. Óculos escuros à noite. Jaqueta de couro falsa. Ar de quem ainda acredita ser o protagonista da própria farsa. Olha só, que reunião de família, ironizou. Isso aqui tá sendo filmado ou eu posso improvisar? Ficamos em silêncio. Ele riu, sem graça. Tentou se aproximar da Camila. Esticou o braço num gesto de cumplicidade forçada. Tá com cara de quem não dorme faz dias, hein? Ela se afastou. Vai pro centro do cômodo, falei, apontando com a cabeça. O quê? Vai pro meio. Agora. A forma como falei o pegou de surpresa. Rodrigo não estava acostumado com limites. Não vindos de mim. Pela primeira vez, ele percebeu que não era ele que mandava ali. Obedeceu. Cambaleante. Camila ficou encostada perto da parede, os braços colados ao corpo. Não ousou dizer nada. Me aproximei.
Tirei do bolso um pequeno objeto. Um pendrive. Aqui dentro tem tudo. Conversas. Prints. Fotos. Áudios. Roteiros de encontros. Provas. De cada mentira. De cada traição. Rodrigo soltou um riso seco. E daí? Vai postar no Instagram? Vai mandar para quem? Você acha que isso me assusta? Inclinei a cabeça, sereno. Não estou aqui para fazer escândalo. Camila levantou o olhar pela primeira vez. E o que vi nos olhos dela, não era dor. Era medo. Então, por quê? Ela perguntou, a voz fraca. Porque vocês precisam ver o que fizeram. Não pelo que eu perdi. Mas pelo que vocês escolheram destruir. Apertei o botão no controle. Do teto, um projetor ligado discretamente iluminou a parede da garagem. E começaram a surgir as imagens. Os prints. As reservas de hotéis. Os áudios em que ela dizia que não aguentava mais. As fotos dos dois. As localizações que cruzavam com cada mentira contada. Até chegar no vídeo. Aquele. Da noite do carro. Quando Camila, bêbada, confessava tudo, com a cabeça tombada no volante. Rodrigo ficou em silêncio. O sorriso evaporou. Camila virou o rosto. O corpo dela tremia. Isso aqui não é vingança, eu disse. É só o fim. Coloquei o pendrive sobre o capô do carro. Tá aqui. Façam o que quiserem com isso. Apaguem. Guardem. Vendam. Não me importa mais. Me virei para Camila. Os documentos estão assinados. A advogada vai te ligar. E então olhei pro Rodrigo. Firme. Sem raiva. Só com aquela paz gelada de quem já superou. E você, não precisa se preocupar. Não vou atrás de você. Mas a verdade vai. E ela é muito mais paciente que eu. Ele tentou dizer algo. Mas não saiu nada. Só a chuva voltando a cair lá fora. Deixei os dois ali. A garagem não era mais só um cômodo. Era o palco do fim. Fechei a porta atrás de mim, e pela primeira vez, não levei a dor comigo. Aquela noite não teve aplausos. Nem lágrimas. Nem gritos. Só silêncio. Um silêncio denso, do tipo que fica preso no ar mesmo depois que as pessoas vão embora. O tipo de silêncio que acompanha você até o travesseiro e sussurra as verdades que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Eles ficaram lá, parados na garagem, cada um com o rosto afundado na própria vergonha. Eu não olhei para trás. Não precisava. O que veio depois, não foi explosivo. Foi lento. Metódico. Como se cada consequência tivesse seu próprio tempo de maturação, como uma fruta amarga que só cai quando está podre o suficiente. Começou com Camila. Na semana seguinte, o escritório onde ela trabalhava, um dos mais respeitados de design de interiores da cidade, recebeu um e-mail anônimo. Sem chantagem, sem ameaças. Só um pacote de arquivos anexados, organizados por data, hora, local. Prints de mensagens. Agendas falsas. Viagens que coincidiam com prazos perdidos no trabalho. Os chefes não gritaram. O RH não foi hostil. Mas os olhares falavam. A gente não julga sua vida pessoal, Camila. Mas, considerando a exposição, precisamos rever sua posição no time. Ela não foi demitida. Mas o cargo de liderança que ela vinha esperando há 2 anos? Sumiu. O projeto novo, o que ela chamava de meu bebê profissional? Foi passado para outra pessoa. E um alerta formal apareceu no sistema interno da empresa. Era o começo da queda. Naquela mesma noite, ela entrou no meu escritório. Não bateu. Só entrou. E ficou de pé na porta, tremendo de raiva. Você me sabotou, Léo, disse, com os olhos em chamas. Eu continuei escrevendo, sem levantar o rosto. Eu só mostrei quem você se tornou. Ela queria gritar, eu via. Mas a fúria dela vinha embriagada de vergonha. Então tudo que conseguiu dizer foi: eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Levantei. Esse é o teu problema, Camila. Você nunca quer nada. Só faz. E espera que o mundo não reaja. Ela não respondeu. Não chorou. Não se desculpou. Só ficou ali. Vazando arrependimento por todos os poros, mas incapaz de pedir socorro. E Rodrigo? A queda dele foi ainda mais feia. Seu negócio de consultoria virou motivo de piada em grupos fechados do LinkedIn. Clientes começaram a questionar resultados, exigir devoluções. Um blog investigativo publicou um artigo completo, detalhado, com documentos, sobre as farsas que ele usava, diplomas falsificados, parcerias inventadas,
cases de sucesso copiados de outros profissionais. A matéria viralizou entre os bastidores do mercado. Rodrigo tentou reagir. Postou vídeo se dizendo vítima de campanha difamatória. Chamou de perseguição. Tentou virar o jogo. Mas ninguém caiu. A confiança, quando quebrada, não se remenda com discurso. Tentou ligar para Camila. 3 vezes na mesma semana. Ela não atendeu nenhuma. Um dia, apareceu no prédio onde ela estava morando temporariamente. Sozinho. Cabelos bagunçados. Camiseta velha. A postura de um homem que não sabia mais qual máscara usar. A gente pode passar por isso junto, lembra? Ele implorou, segundo me contaram depois. Ela o encarou por poucos segundos e, em silêncio, fechou a porta na cara dele. Fim de cena. Eu, por outro lado, não mudei nada na minha rotina. Ainda acordava às 6h30. Fazia meu café. Lia as manchetes do jornal impresso, dobrado em 4 sobre a mesa da varanda. Ia pro trabalho. Voltava no mesmo horário. No final do dia, sentava no mesmo canto do sofá, com a mesma xícara de chá de sempre. Só que o ar ao meu redor estava diferente. Não era felicidade. Era alívio. Leveza. Mas ainda havia algo que pesava. Um cansaço que não vinha do corpo. Era mais sutil. Mais seco. Uma semana depois, encontrei uma carta na caixa de correio. Sem remetente. Só meu nome, escrito à mão com uma caneta azul, numa caligrafia que eu conhecia de olhos fechados. Camila. Abri sem pressa. Era uma folha só. Pobre. Curta. Mas pesada. Léo. Não tô escrevendo para pedir perdão. Nem para justificar nada. Só queria que você soubesse que eu nunca deixei de amar o que a gente foi. O que a gente foi de verdade. Quando tudo ainda fazia sentido. Mas eu fiquei fraca. Achei que você nunca fosse quebrar. E talvez por isso, eu tenha parado de tentar. Hoje entendo, não era você o fraco. Era você quem segurava o teto enquanto eu deixava tudo desmoronar. Li 2 vezes. Depois dobrei com calma. Não rasguei. Não queimei. Coloquei no fundo de uma gaveta. Junto com uma cicatriz que eu não fazia mais questão de expor. Porque não era mais sobre o que ela destruiu. Era sobre o que eu sobrevivi. Os meses passaram como passam as marés. Sem pressa. Sem fazer alarde. Levaram pedaços do que fomos, deixaram marcas onde antes havia certezas. Eu me mudei. Deixei aquela casa grande, cheia de memórias e silêncios pesados. Escolhi um apartamento menor, no litoral norte de São Paulo. Uma varanda simples, de onde dava para ouvir o mar mesmo com as janelas fechadas. Nada de fotos nas paredes. Nada de móveis herdados. Só o essencial. Foi ali que comecei a reaprender a respirar. Aos poucos, os dias ganharam ritmo. O mercado da esquina, o jornal no portão, o café forte que eu mesmo passava. Não precisei encher os cômodos com lembranças para me sentir em paz. Bastava saber que ali ninguém mentia. Nem escondia. Nem traía. Na estante, ao lado de alguns livros que sobreviveram à mudança, uma caixa de madeira. Dentro dela, a aliança. Polida. Guardada. Intacta. Não como um símbolo de amor perdido. Mas como uma prova. De que eu estive lá. De que eu aguentei tudo o que uma alma pode suportar e ainda encontrei forças para seguir. De vez em quando, cartas ainda chegavam. Camila escrevia pouco. Quase sempre de forma indireta, como se procurasse um perdão que ela sabia que não viria. Às vezes era a irmã dela quem mandava um recado. Teve até uma carta de Rodrigo. Fria. Cheia de justificativas vazias, tentando mostrar que ele era mais vítima das circunstâncias do que um causador do caos. Eu não respondi nenhuma. O silêncio também é uma resposta. Um dia, andando pela praia no fim da tarde, vi um pai sentado num banco, olhando o filho construir um castelo de areia. O menino ria, empilhando torres que a próxima onda com certeza destruiria. E o pai, só observava. Sabendo. Aceitando. Ali, naquela cena simples, entendi uma coisa que ninguém me contou. A maré sempre vem. Não importa o quão alto você construa, o quão firme você ache que está. Mais cedo ou mais tarde, a água chega. E ela não pergunta se você está pronto. Nessa mesma noite, voltei pro meu apartamento. Sentei na varanda, com uma xícara de chá na mão. A caixa de madeira ainda estava no mesmo lugar. Peguei a aliança, examinei com calma. Ela continuava fria. E pesada. Mas algo em mim, não era mais o mesmo. Pela primeira vez, não senti raiva. Não senti dor. Senti lucidez.
E então, sem fazer cena, sem pensar demais, deixei a aliança escorregar entre meus dedos. Ela caiu. Silenciosa. Sumiu na escuridão lá embaixo, sem fazer barulho. Fechei os olhos. Respirei fundo. E naquele exato instante, percebi. Eu não estava curado. Nem destruído. Eu estava livre. E às vezes, só isso já é recomeço suficiente.